E aí, pessoal, hoje nós vamos conversar sobre a Copasa. A Copasa é uma importante empresa de saneamento do Brasil, a segunda maior. E ela, nos últimos 12 meses, teve uma valorização de 60% no preço das ações e paga 14% de dividendos. Então, quais são os riscos, quais são os pontos fortes, os pontos fracos, enfim, qual é a situação econômica financeira da Copasa? Nesse vídeo, nós vamos conversar sobre esse assunto. A Copasa é a segunda maior empresa do Brasil no fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. Ela atua em Minas Gerais em mais de 640 municípios, atendendo mais de 12 milhões de pessoas. Esse aí é um mapinha de Minas Gerais mostrando a atuação da Copasa. Tudo que está de azul, tudo que está de amarelo são áreas onde ela atende. Ela atende mais ou menos 75% da área do estado. Então ainda tem aí 25% de territórios, de áreas que poderiam vir a ser atendidas pela empresa. E uma coisa bem legal na Copasa é que 83% das concessões vencem após 2031. E isso aí é bem interessante, né? E os 10 maiores municípios, as 10 maiores concessões da Copasa, elas perfazem praticamente 50% da receita líquida da companhia, né? E esses municípios, eles têm as concessões bem longínquas, né? Belo Horizonte, por exemplo, só vai vencer a concessão em 2032, né? Mas você tem Contagem, por exemplo, que é só em 2073. E é uma empresa, assim, que não tem problema para arrumar dinheiro no mercado, né? Ela é uma empresa que o endividamento dela é basicamente no longo prazo, né? E só agora em 2024 ela conseguiu arrecadar mais de 2,8 bilhões de reais. 1,3 bilhões foi com emissão de debêntures, né? E os outros 1,5 bilhões aí com a Caixa Econômica e bancos internacionais, esse dinheiro está para entrar ainda, né? Importante a gente observar aí que somente 15% da dívida ela é indexada ao dólar. E esses recursos, né, eles são captados aí no mercado predominantemente para atender o grande plano de investimentos da Copasa, né? Então ela tem aí projetos para aumentar a coleta de esgoto, aumentar o percentual de tratamento de esgoto, ampliar a capacidade de produção e principalmente redução nas perdas, né? A rede da Copasa é muito antiga, dá muito vazamento e isso ocasiona muito prejuízo para a empresa. Para vocês terem uma ideia do volume de dinheiro que a Copasa vem investindo, de 2020 a 2024, ela já investiu mais de 6,6 bilhões de reais. E de 2025 a 2028, ela vai investir outros 7,8 bilhões de reais. E isso, para uma empresa que no ano passado faturou em torno de 7,5 bilhões, né? Mas esses investimentos são necessários porque principalmente a Copasa cresce muito. Ela cresce aí na ordem de 8% ao ano, né? Então esses investimentos são necessários para manter a empresa sustentável, né? E você pega aí que nos últimos anos, né, o ano que a empresa cresceu menos foi o ano de 2015, quando ela cresceu aí apenas 3,44%. O ano passado, por exemplo, ela cresceu mais de 9%. E agora em 2024 ela deve crescer aí entre 9% e 10%. E ela é uma empresa que ela é controlada pelo governo do estado de Minas Gerais, né, que detém aí mais de 50% das ações, né? A BlackRock também é um grande acionista com 5,83% e os outros 44,14% está no free float, né? Está na B3 sendo negociado aí todos os dias. Agora uma coisa interessante é que além da Copasa ser uma empresa de crescimento, ela é uma empresa de dividendos também. Para vocês terem uma ideia, no ano passado ela pagou 2,89 centavos de ação, de dividendos por ação, né? Agora em 2024 ela já pagou 2,40, né? Isso significa um pagamento de dividendos aí na ordem de 14%. Então, ou seja, é uma empresa que ela é de crescimento e ela é uma empresa boa pagadora de dividendos. Então é isso aí. Vamos agora aí para a parte econômico-financeira. Bora lá. E para começar, vamos falar aqui do gráfico da Copasa, né? E olha que gráfico lindo, né? Teve uma variação aí de 60% nos últimos 12 meses. Se você fizer um corte maior aí de 2020 para cá, essa ação aí saiu dos R$ 9,00 e chegou aí aos R$ 25,00, né? A Copasa está revisitando aí o topo histórico pela segunda vez, né? E é um papel muito interessante. Ela tem um beta de 0,37 e isso significa o quê? Isso significa que a cada 1 ponto percentual que o Ibovespa ande para cima ou para baixo, espera-se que a Copasa altere a sua cotação em 0,37, né? Então, assim, é um indicador de beta baixo e ele é interessante para a carteira em virtude disso, né? Torna o papel mais moleirão, a carteira mais moleirona, e isso é bom, né? A volatilidade do papel está em torno de 27%, uma volatilidade adequada, sem maiores problemas. É uma liquidez de 50 milhões dia, né? Então é uma liquidez também bem adequada, atende às necessidades para entrar e sair do papel com tranquilidade, né?
Agora, isso aqui que é bacana, são os dividendos de 12% a 14%. Então, nós estamos falando de um papel que valorizou 60% nos últimos 12 meses e ainda pagou 14% de dividendos. Agora, indo para a questão dos indicadores dinâmicos, né? Capital de giro, necessidade e saldo de tesouraria, a gente vê o quê? A gente vê uma empresa que tem um capital de giro crescente, saindo de 600 milhões de reais, indo aí para mais de 1,1 bilhão de reais, e uma necessidade de capital de giro que não dobrou, né? Multiplicou aí para 1,5 mais ou menos. A gente percebe essa relação quando a gente analisa aí o gráfico evidencia aí o tão bom que é essa empresa, né? Veja bem, a linha verde é o capital de giro, né? E a linha vermelha é a necessidade de capital de giro. Então, essa é a situação ideal, na qual o capital de giro está em um plano superior à necessidade de capital de giro. Agora, em 2024, a Copasa tem aí um excesso de capital de giro de aproximadamente aí 600 milhões de reais, né? E isso vira a linha amarela, que é o saldo de tesouraria, que nada mais é do que fonte de financiamento para as operações normais do dia a dia e para o CAPEX, né? Agora, é óbvio que essa diferença que existe entre a necessidade de capital de giro e o capital de giro próprio, a gente vai ver mais adiante, são empréstimos contraídos de longo prazo, né? Mas, enfim, é longo prazo, isso é dinheiro na veia, é capital de giro, não tem nenhum problema nisso, né? Em relação ao resultado da empresa, a gente já vê que é uma empresa diferenciada, né? Olha só, 26% de EBIT, né? Resultado bruto, né? E ela ampliou em 2,4% o resultado de 24 em relação a 23, né? Ela teve um pouquinho de despesa financeira, aí, 213 milhões de reais, mas isso está em linha aí com o aumento do endividamento, né? Que mesmo que seja de longo prazo, tem juros, né? Você tem a questão aí da demonstração do resultado. Olha que lucro líquido maravilhoso, 17,8%. Então nós estamos falando de uma empresa que tem 26% de margem, né, de EBIT, e aí 17, 18% de lucro líquido. E grande parte desse lucro líquido, que é bem alto, ele foi obtido aí em virtude da redução do CMV, que saiu aí de 58,6 foi para 56,4, né? Então isso é dinheiro na veia, é economia na veia, né, da companhia. Em relação à dívida líquida, é aquilo que eu falei para vocês. Agora, em 2024, ela está com a dívida líquida de 5,1 bilhões, né? No final do ano passado, 3,7, né? Essa dívida aumentou porque ela foi no mercado, lançou algumas debêntures, que é para financiar os seus projetos de longo prazo. Mas uma coisa que é importante a gente perceber é o seguinte: 90% da dívida da Copasa é de longo prazo, né? Então isso é bom porque tem aí um custo menor, né? E a relação, um outro indicador que é muito importante, a relação dívida líquida e EBIT, ele está girando aí em torno de 2,4, 2,5, esse ano ainda é um pouquinho a mais, mas é que a gente tem que esperar o ano fechar, né, para poder ter um indicador de melhor qualidade. Então, ou seja, uma empresa muito bem administrada, muito ok, né, bem recomendável o papel. E para falar de Copasa, em primeiro lugar, é importante a gente falar um pouco da área do saneamento, do setor do saneamento. E esse setor, ele é magnífico, né? E por que ele é tão bom assim? Em primeiro lugar, porque a demanda é muito previsível, né? Ela não varia. Entra ano, sai ano, as pessoas não tem jeito, tem que consumir água, né? Não existe produto substitutivo para a água, né? E para piorar mais a situação, é um monopólio, né? Pega Minas Gerais, por exemplo, pega as 10 maiores cidades, Belo Horizonte, Contagem, Betim, quem fornece água? É a Copasa. Tem como você trocar de concessionária? Não, não tem. É Copasa e ponto, né? Além disso, um ponto muito importante da Copasa é que 81% das suas concessões estão para vencer além de 2031. Então, ou seja, é previsibilidade de receita, é certeza de receita, né? E além disso, a Copasa é uma empresa que cresce na faixa de 8%, 9% ao ano, né? É sempre importante a gente lembrar que, né, somente 75% do estado de Minas Gerais é atendido pela Copasa, né? Os outros 25% estão aí, né, são atendidos por empresas locais, por empresas municipais para a gestão das próprias prefeituras, né? E isso representa uma área de expansão para a Copasa, assim como também representa uma área de expansão a ampliação da capacidade de coleta e tratamento do esgoto na área que ela hoje trabalha, né? Que hoje ela já trabalha. Se me falha a memória, o índice de cobertura de coleta e tratamento de esgoto nas áreas onde ela trabalha está em torno de 75%. Então, ou seja, tem muita coisa para crescer. Então, é um setor muito bom de receita perene, né, sustentável e que caminha aberto para os próximos anos de crescimento.
Agora, em relação aos pontos fracos, a Copasa tem alguns pontos fracos, né? O principal deles é o risco de intervenção do governo do estado de Minas Gerais na administração da Copasa. Ultimamente isso não está acontecendo, mas pode voltar a acontecer, como já aconteceu na história da empresa, né? Outra grande questão é o seguinte: em virtude aí do marco regulatório do saneamento básico do Brasil, né, existem duas metas que impactam na Copasa de forma muito forte. A primeira é a questão das perdas, né? Hoje em dia a Copasa perde algo em torno de 39% da água que ela produz, em vazamentos de rede, ligações clandestinas, esse tipo de coisa. A meta é 30%, né? A outra meta que ela tem que atender é a questão do esgoto, né? A coleta e o tratamento do esgoto tem que atingir o percentual de 90%. Hoje eles estão com algo em torno de 75%. E é por isso que a Copasa tem que investir tanto, né? E está investindo mesmo, né? De 2020 a 2024, ela investiu mais de 6 bilhões de reais. E agora, de 24, de 25 a 28, serão mais de 7 bilhões de reais. E esses investimentos eles vão ser feitos principalmente para tratar essa questão do tratamento do esgoto, né, da coleta do tratamento do esgoto e a questão das perdas, né? Outra questão muito importante é o seguinte: pelos idos de 2015, nós tivemos uma crise hídrica muito forte. E aí houve naquela época campanhas para redução de consumo, né? Enfim, na época esse consumo diminuiu em torno de 8%. E esse volume, né, se mantém até hoje. Se você pega as estatísticas de consumo por unidade domiciliar, né, não houve a retomada desse consumo. Então, é uma campanha que foi exitosa, mas que alterou os níveis de demanda da companhia. Outra questão também que a gente tem que analisar é a vulnerabilidade da Copasa perante a ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, número 6. O que acontece? É a questão da água. Essa ODS ela fala que o acesso à água tem que ser universal, né? A questão do saneamento tem que ser universal, né? Ela preconiza um aumento da eficiência da utilização da água, e isso tudo coloca uma pressão muito forte na empresa, no sentido de oferecer um produto com muita quantidade, com muita qualidade e com um preço baixo, né? E muitas vezes ele é subsidiado. E é claro que quando isso acontece, isso atrapalha as margens da empresa. Então vamos falar da parte financeira da Copasa. A Copasa está, sem dúvida nenhuma, uma empresa muito bem administrada, muito bem resolvida sob o ponto de vista operacional. O negócio é bom, né? O negócio perene, muito bem administrada sob o ponto de vista econômico-financeiro. Uma empresa bem resolvida, né, com os indicadores de necessidade de capital de giro e capital de giro próprio. Necessidade de capital de giro dela é inferior mais ou menos uns 500, 600 milhões do que o próprio capital de giro. É uma empresa que tem um capital de giro confortável, que vira saldo de tesouraria, que vira aplicações financeiras e que financiam tanto o OPEX quanto o CAPEX, esses investimentos que estão acontecendo aí ao longo dos anos. Então, uma empresa muito bem resolvida, né? Aí você vai falar assim: Igor, mas essa questão do capital de giro, você mesmo falou que ela tem uma situação confortável por causa do volume de empréstimos. Sim, isso. Ela tem uma dívida líquida de 5 bilhões de reais. Mas é uma dívida boa. E por que eu falo que é uma dívida boa? É uma dívida boa por 3 fatores. Primeiro fator, ela tem um custo baixo. Taxa média, algo em torno de 9,4% ao ano. Basicamente é debênture, 65%, 70% é debênture, né? Da dívida líquida, né, que são 5 bi, 90% é de longo prazo. Ok? Isso não pressiona o seu fluxo de caixa agora, no hoje. Isso é bom. E o terceiro aspecto, por que essa dívida da Copasa é boa, é o seguinte: é uma dívida que vai gerar caixa, que vai gerar resultado, não é um investimento a fundo perdido. Ela está pegando esse dinheiro para investir nas perdas, melhorar a sua rede, a qualidade da sua rede envelhecida, acabar com os vazamentos, acabar com as ligações clandestinas, diminuir, né? Claro. E ela vai pegar esse dinheiro para aumentar a sua capacidade de coleta e tratamento de esgoto. Quando ela fizer isso, ela passa a cobrar, né? Porque o que existe é o seguinte: se você tem esgoto tratado, ela te cobra a água consumida e o esgoto consumido. Mesma proporção, mais ou menos. Se o seu esgoto não é tratado, ela só te cobra pela água.
Então, na medida que ela vai caminhando com a questão do tratamento, com a coleta e o tratamento do esgoto, ela passa a ter faturamento adicional. Então, é um investimento bom, é um endividamento bom por isso, porque vai gerar receita, né? E a Copasa, ela tem um resultado muito bom. O EBIT dela está em torno de 27%, né? 27% de EBIT. O CNV dela, nós vimos que diminuiu. Está em torno de 56%, 57%. Dela diminuiu bem. As despesas operacionais também diminuíram bem. O lucro líquido dessa empresa é em torno de 17%. Cara, o lucro líquido de 17% é muito bom. Então, assim, eu percebo a Copasa como uma empresa muito bem administrada, bem resolvida sob o ponto de vista econômico, bem resolvida sob o ponto de vista financeiro, bem resolvida sob o ponto de vista operacional, mas ela tem que ficar atenta, né? Nos próximos anos, né, provavelmente ela vai ter um fluxo de caixa livre negativo. Por quê? Os desembolsos serão muito altos. Nós estamos falando de 7 bilhões de reais em 25, 26, 27 e 28, em 4 anos. Uma empresa que fatura 7 bilhões de reais. Então, ou seja, ela não gera caixa suficiente para custear os seus investimentos. E, obviamente, ela não tem esse capital acumulado. Então, ela vai continuar indo no mercado, captando, né, a diferença necessária para custear o seu CAPEX, os seus investimentos. Mas, assim, é plenamente administrável. Por quê? Porque é uma empresa que tem um EBIT alto, tem um lucro líquido alto, é um setor estável, com demanda estável, com preços reajustados anualmente, né, e realinhados de 4 em 4 anos, inclusive vai ter um reajuste em 2026, um realinhamento de tarifa. Então, assim, o que a gente percebe? A gente percebe uma empresa muito bem administrada e uma empresa ok. Fiquem tranquilos. Para a questão se compensa ou não comprar a ação da Copasa. O que eu penso? Eu faço avaliação de valor. Se a empresa é boa ou se a empresa é ruim. Ok, você vai encontrar no canal só isso. Eu vou falar se a empresa é boa, se a empresa é ruim, vou falar dos pontos fortes, dos pontos fracos. Raramente vou falar do valuation, né? O cálculo do valuation. Sei fazer cálculo de valuation, fiz a minha vida inteira. Meu primeiro cálculo de valuation eu fiz lá pelos idos de 96. Meu primeiro cálculo de valuation eu fiz em 1996. Mas o seguinte, quem sabe fazer cálculo de valuation entende e tem a dimensão do risco desse indicador. Por quê? Porque ele é um indicador que ele é construído com base de uma lista de premissas. Então, o que acontece? As suas premissas podem ser diferentes das minhas, que podem ser diferentes da lista dos analistas da empresa A, B, C, que podem ser diferentes realmente da própria empresa. Então, o que acontece? A minha análise é de valor. Eu raramente vou falar de preço-alvo aqui, qual que seria o valuation da empresa. Em virtude disso, a dificuldade de você ter acesso à informação de qualidade para fazer um valuation e pela quantidade de suposições que o valuation carrega dentro dele. Então, quando você pega lá uma empresa, uma corretora falando assim, o preço-alvo da Copasa, o valuation da Copasa por ação é de R$30. Toma cuidado. Por quê? Você não tem acesso à metodologia de cálculo desse preço. Então, vamos lá. Eu faço, então, análise de valor. Se a empresa é boa ou se a empresa é ruim. Mas eu não calculo o valuation. Então, a questão para você entrar na ação é basicamente gráfico. Se a empresa é boa, de boa qualidade, tu aguarda um momento bom no gráfico para você entrar. Hoje ela está no topo histórico. Olha, assim, eu já... gato escaldado tem medo de água fria, né? Esse negócio assim que a ação está tão alta, mas ela pode subir mais ainda. Eu já perdi dinheiro com isso. Então, assim, lembro uma vez que eu comprei a ação da Embraer, estava acho que 30. Ela caiu lá para os idos de 2014. Ela ficou aí 10 anos para voltar. Eu vou voltar esse ano passado. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou falando para você que é uma empresa de boa qualidade. A questão de você entrar ou não, o gráfico pode te assessorar, pode te ajudar. Não sugiro que você compre ações no topo histórico, mas isso é uma coisa minha, né? Um sentimento meu que já me causou dor e perda financeira. Então, assim, eu não gosto de entrar no topo. Mas é uma empresa de crescimento,
ela tem uma avenida de crescimento para os próximos anos enorme, é uma empresa que paga bons dividendos, ela vai continuar pagando bons dividendos porque o governo do estado de Minas Gerais ele é sedento por dividendos. Né? CEMIG e Copasa repassam milhões, bilhões de reais todos os anos para o governo do estado. Então é uma empresa de boa qualidade, uma empresa que vai continuar pagando crescimento, pagando dividendos, uma empresa que vai continuar crescendo. A questão é o momento, é o time, é o momento de você entrar. Ok? Espero que eu tenha ajudado. Muito obrigado. Fiquem com Deus.